noite, gente. Então, eu sou o Victor, né? Tem alguém que não me conhece? Por acaso? James não me conhece? Tá bom. Deixa eu só abrir aqui, gente. Gente, estou muito feliz. Pela graça de Deus, não estou nervoso. Porque estou aqui porque o Senhor me preparou. Que eu ouvi a voz do Senhor um dia. E algumas escolhas, muitas orações me conduziram para esse dia. Então não é um nervosismo, mas é um temor de fazer aquilo que o Senhor nos chama. E eu estou muito feliz por isso. E eu gostaria de falar algo que há alguns dias o pastor Cleider me convidou para ministrar em um outro lugar. Eu não vou expor. E foi uma palavra que eu fiquei, mas como assim? Logo essa palavra? Eu não quero ministrar sobre esse assunto. Falei isso. Só que muito além daquilo que o Senhor queria fazer com as pessoas que iriam ouvir aquela palavra, o Senhor também queria fazer algo em mim. E desde esse dia, o Senhor tem falado muito comigo a respeito dessa palavra. E eu vou compartilhar um pouco dela com vocês, amém? E o que eu vou falar é sobre algo que move as nossas vidas, algo que move a vida de vocês. E isso é algo que está em nossos pensamentos todos os dias, está em nosso coração todos os dias. São os nossos sonhos. E os nossos sonhos são o que nos move, certo? Nossos objetivos, aquilo que a gente deseja alcançar. O que nos dá força e esperança de correr atrás de algumas coisas é os sonhos. Peraí, gente que está em reflexo, não está enxergando minhas escrituras aqui. E por que eu gostaria de falar sobre isso? Se eu perguntasse para vocês, quantos aqui têm sonhos? Provavelmente, vamos fazer melhor, levantem a mão, quantos aqui têm sonhos? Sonham com algo? Amém. E rapidamente pensem a respeito de quais são esses sonhos. Quando falamos em sonhos, o que vocês pensam, o que vocês estão vendo nesses sonhos, rapidamente. E eu pergunto isso porque quando falamos dos nossos sonhos, não é uma regra, mas normalmente os nossos sonhos estão ligados com algumas coisas que a gente vê, ou algumas coisas que a gente ouve, né? Então, tipo assim, a gente sonha com uma casa legal, ou sonha com um carro legal, ou sonha com algum passeio. Isso está totalmente ligado com as coisas que a gente vê no nosso dia a dia, está totalmente ligado com a nossa realidade, onde a gente está normalmente. E isso não é errado. Esses são os nossos sonhos. E quantos de vocês já colocaram esses sonhos diante do Senhor? Deus, eu tenho uma vontade de ter tal carro. Deus, eu tenho vontade de ter uma casa. Deus, eu gostaria de fazer tal coisa. E esses são os meus sonhos. Mas o assunto principal que eu gostaria de falar é sobre a diferença dos sonhos de Deus para as nossas vidas e os nossos sonhos para as nossas vidas. Porque tem diferença. Aquilo, normalmente sonhamos com o que vimos e ouvimos. Mas o sonho que Deus tem pra gente, normalmente nós não conseguimos ver. Está além daquilo que a gente enxerga, porque a nossa natureza humana só enxerga o dia de hoje. O amanhã é incerto. Não tem como vermos, por mais que cremos, temos fé, que o amanhã vai acontecer como imaginamos. Mas os sonhos de Deus são diferentes. E para isso eu queria convidar vocês a abrir a palavra em Gênesis 37, por favor. Se alguém conseguisse me trazer um copinho de água, eu nunca tomo, mas hoje estou com sede. E sabe, gente, a gente vai falar sobre a história de José.
Eu acredito que todos aqui já conhecem a história de José. E para mim, eu sempre ouvi e conheci José como um menino sonhador, um homem sonhador. E falando de sonhos, eu vou ir lendo rapidamente, porque o pastor dele me deu somente 1 hora, 40 minutos. Graças a Deus hoje a Vitória não pode mandar eu parar de falar. Na célula fica mandando eu parar de falar. Daí eu vou ler mais rapidamente para a gente construir e chegar onde eu quero, amém? E vendo a história de José, não sei se todo mundo já ouviu a história de José com essa ótica de um menino sonhador, um homem sonhador, mas para mim sempre foi. E daí eu queria que a gente fosse diretamente no versículo 5, que fala: teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. E eu queria atentar para algumas coisas. Quando eu chego em alguém e compartilho um sonho meu, eu chego assim: Nedson, Bach, eu vi uma máquina muito bala, tenho muita vontade de ter ela. Agora imagina eu chegar no Nedson: cara, eu imploro que tu escute o sonho que eu tive. Tem uma diferença, né? E quando a gente fala dos nossos sonhos, dos sonhos de Deus, esse é o sonho de Deus para José. José não ia chegar a falar de um sonho dele: cara, eu imploro vocês, imploro a minha família que vocês escutem o sonho que eu tenho. Não faz sentido. Agora fiquei nervoso, meu Deus. E daí, falando de sonhos, né, a gente pensou um pouco a respeito dos nossos sonhos, e agora falamos a respeito de uma passagem onde fala que José teve um sonho. E daí eu queria que vocês pensassem, né, senão, talvez alguém já tenha estudado, mas no início do versículo 37 ali fala que, tendo José 17 anos, ele era alguém muito novo. E eu queria que vocês pensassem sobre. José era o irmão mais novo, ele tinha 17 anos e cuidava das coisas do pai dele. Era ele quem cuidava do rebanho. E eu pensando a respeito dos nossos sonhos, dos sonhos de Deus, como eu sempre tinha em mente que José era um menino sonhador e esse sonho tinha vindo dele, agora com gás, nossa, eu fui pesquisar sobre. Sabe, gente, naquela época não tinha televisão, naquela época não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, nem Orkut. É um pouquinho mais velho. E daí eu pergunto para vocês: será que José, quando teve esse sonho, talvez ele não entendeu claramente que seria o governador especificamente do Egito, mas ele entendeu que a sua família se dobraria diante dele e o serviria? Eu pergunto para vocês, olhando para a realidade de José, será que esse foi um sonho que veio da cabeça dele, assim como os nossos sonhos que tem muito a ver com quem a gente vê? Ou um sonho que Deus deu para ele? E se vocês forem ver de aonde José morava até aonde era o lugar onde o faraó estava, a cidade, dava mais ou menos 400 a 500 quilômetros. Na época só tinha cavalo, jumento, não sei se tinha charrete, alguma coisa do tipo. Então eram alguns dias de viagem, era algo muito distante. Será que veio do coração de José, veio da imaginação de José esse sonho? Ou era um sonho de Deus para a vida dele? E essa é a diferença. Nós sonhamos com o que a gente vê, mas Deus tem algo diferente para a gente. Tem algo que a gente não consegue ver. Só que existe um processo para esse dia. Entre um processo, falando da gente particularmente, de buscarmos os sonhos de Deus, mas também temos que abrir mão dos nossos sonhos, e isso é dolorido. Mas não tem como Deus falar a respeito do que Ele tem para a gente enquanto a gente está cheio da gente.
E eu queria continuar os versículos. Para a gente ver as coisas que José passou. Para a gente ver o processo de Deus na vida de José. Sabe a importância de entendermos os sonhos de Deus? É que os nossos, facilmente nós vamos traçar o caminho. Se eu quero uma grande casa, um carro top, se não sou herdeiro, obviamente que tenho que trabalhar muito. Está traçado o caminho. Vou ver minha profissão e vou me dedicar. Mas quando Deus diz que tem algo para nós, quem traçou o caminho foi Ele, não vai ser a gente. E eu queria que a gente acompanhasse em alguns detalhes a história de José. Porque facilmente a gente poderia pensar que José era um jovem que somente cuidava do rebanho do pai. Normalmente, muitos de nós, isso não é errado. Muitos de nós demos continuidade naquilo que os nossos pais fazem. E se a gente vê, Jacó também cuidava era o que tinha para fazer na época, era plantar, cuidar de gado, esse tipo de coisa. E José já estava dando seguimento naquilo que vinha do pai. Só que, será que José realmente era só esse menino? Quem era José? Quem somos nós? Será que somos o que os nossos pais nos ensinaram e construíram? Quem somos nós? Quem são vocês? E por muito tempo eu perguntei quem era José. Será que ele era só um garoto sonhador que cuidava das ovelhas do pai? E sabe, depois que ele relata esses sonhos para os seus irmãos, no versículo 25, acontece que o pai dele pede para ele lá ver onde os seus irmãos estão, para ver o que eles estavam fazendo. E eu acho que todo mundo conhece a história. E os seus irmãos maquinam algo terrível contra ele, o prendem, jogam ele num poço, ser mais claro, e tendo em mente matá-lo, acabam que por conta de um dos irmãos não matam e vendem ele. E essa é uma primeira situação que José, a partir do momento que decide buscar os sonhos de Deus na vida dele, passa. Imagine se fosse nós no lugar dele, sermos rejeitados pelos de casa, sermos traídos, e o sentimento de ódio daqueles que a gente ama, daqueles que eram para estar nos empurrando para aquele sonho. E os textos continuam, e algo que a gente precisa atentar aqui: quando venderam José, venderam para alguém que tinha muito sentido na pessoa que José se tornaria. E os ismaelitas, eles eram mercadores. A Bíblia fala que eles vendiam aromas, bálsamo e mirra. Agora o cara que Deus falou que seria governador do Egito é vendido para vendedores. Ele saiu de alguém que cuidava do rebanho do pai, que dava continuidade naquilo que vinha de família, e é vendido para homens que vendem algumas coisas, que atuam nessa área, vamos dizer, da sociedade do mercado. E o texto continua, e lá no capítulo 39, José é vendido para Potifar. E quem era Potifar? Sabe, tentem lembrar sobre os sonhos de Deus para a vida de José. Porque a gente está vendo o desenvolvimento do homem que ele era. E agora José é vendido para Potifar. E Potifar simplesmente é o comandante da guarda, o responsável por toda a segurança do Egito, de Faraó. Era ele que cuidava de tudo. O Faraó não precisava se preocupar porque existia um comandante de confiança.
E José agora é vendido para ele. E na casa dele, José, com um bom testemunho, um homem que anda com Deus, ele se torna mordomo de Potifar. A ponto de Potifar só saber de dentro da sua casa aquilo que ele iria comer. Só que prestem atenção pelos lugares que Deus conduz José. Ele foi vendido para os vendedores. E agora ele é vendido para o chefe da guarda. E lá dando um bom testemunho, um bom crente, um bom irmão, um homem obediente que aprende aquilo que o Senhor quer ensinar. Ele se torna o mordomo, dá um bom testemunho, cuida das coisas de Potifar. E uma das coisas que eu aprendo é que quando entendemos o que o Senhor tem para nós, temos que buscar um coração ensinável e sermos pessoas ensináveis, porque normalmente alguns momentos do caminho não vão fazer sentido, mas Deus está nos ensinando algo, e tem coisas que às vezes passam despercebidas. E prestem atenção que José se tornando um mordomo, Potifar confiando tudo nele, a mulher de Potifar, como se dizer, cresce o olho para José e dá em cima dele. E José corre disso, faz o que é certo. E o que é contraditório é que Potifar confiou tudo para ele, ficou descansado. José está no controle, não preciso me preocupar com nada, só vou me preocupar com aquilo que eu tenho que comer. E quando a mulher de Potifar fala que José deu em cima dela, a Bíblia fala que ele se encheu de ira e mandou José à prisão. Isso não faz sentido. O testemunho que ele carregava e o lugar que ele chegou foi porque ele era alguém confiável. E isso faz diferença quando a gente entende. Porque se estamos no caminho daquilo que o Senhor nos chamou, temos que aprender algo em todas as situações, em todo momento, seja no nosso trabalho, na escola, na nossa casa, com os nossos pais. E lá na prisão, mais uma vez, José se torna alguém de alta confiança. E se a gente prestar atenção em todos os lugares que José cai, tirando quando ele é vendido dos ismaelitas, ele sempre dá um bom testemunho. Ele sempre é alguém que fica em um lugar de confiança. Isso me revela que ele sabia o que ele estava passando. Porque quando a gente passa por algo que a gente não entende, a gente já envareta, a gente já embrava e já não dá um bom testemunho. As coisas já mudam. Mas em todos esses lugares José dava um bom testemunho, ao ponto de se tornar mordomo, ao ponto de dentro da prisão o carcereiro confiar nele e não ficar lá. E a prisão podia parecer um ponto final, talvez. Só que prestem atenção quem são os dois caras que, passado um tempo, são presos: o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Mais uma vez, o cara que Deus falou que seria o governador do Egito, ele passa por um processo. Para mim, isso é o meu ponto de vista. Com os ismaelitas ele tem aprendido o que é venda. Cara, José cuidava das coisas do pai dele. Como ele aprenderia sobre venda? Poderia, mas pela idade, possivelmente era o pai que decidia as coisas. Na casa de Potifar, ele aprende sobre a segurança, sobre as decisões importantes. Ele aprende sobre como funcionam as regras, quais são as leis, porque era Potifar quem decidia quem vai preso ou não.
responsabilidade estava sobre Potifar. E agora dentro da cadeia, parecia que não ia fazer sentido. O padeiro-chefe e o copeiro-chefe do faraó estão presos comigo. E lá eles têm um sonho. Vocês conhecem a história. José interpreta esses sonhos. Os sonhos acontecem exatamente como ele relatou. E José fala para eles que, para se lembrarem dele, no dia que eles saírem, mencionarem o nome dele, mencionarem a pessoa dele para o faraó. E passando o tempo, os dois saíram e acabou acontecendo 100% daquilo que José relatou dos sonhos deles. Vocês conhecem a história. Só que o padeiro, chefe, esqueceu de José depois que estava livre. E se passaram 2 anos, a Bíblia fala. E sabe, a gente trazendo isso para o nosso dia a dia. Existe um tempo e um processo para que se cumpra aquilo que o Senhor falou para nossas vidas. Existem coisas doloridas, existem processos doloridos, existem dias difíceis, mas em todas elas, se a gente não entender aquilo que Deus tem para a gente, possivelmente não vamos tirar nenhum aprendizado, e a gente não vai se tornar quem Deus disse que a gente seria, e não vamos fazer aquilo que Ele falou. Sabe, eu queria que vocês pensassem a respeito das palavras que o Senhor falou a respeito de quem vocês seriam. Aquilo que o Senhor falou que vocês fariam, os lugares que Ele levaria vocês. Porque entender isso é entender o processo. Não vai fazer sentido, mas Deus está nos ensinando se estamos obedecendo. E o tempo passa, o faraó tem algum sonho. O sonho das vacas gordas e as vacas magras. E o faraó atucanado, bem a nossa palavra, procura nos magos, procura respostas em todos os lugares. A gente também procura respostas em todos os lugares. Mas enquanto não conhecermos ao Senhor, não conhecermos a Sua vontade, a gente deixa de desfrutar de muitas coisas. Sabe, gente, esse domingo que passou, o Senhor me ministrou muito forte algumas coisas, e eu pude ver que como eu deixo de desfrutar de quem Deus é e do que Ele faz, por falta de conhecimento de quem Ele é. Porque muitas vezes estamos olhando para Deus a partir do nosso ponto de vista humano e limitamos o que Ele faz. Achamos que o que Ele fez é somente em nós. Achamos que algumas coisas que Ele fez foi para um outro tempo. E limitamos quem Deus é. E voltando no texto, o copeiro-chefe lembra que quando estava preso, alguém tinha interpretado os sonhos deles. E tudo aquilo que tinha interpretado os sonhos aconteceu. E rapidamente o faraó mandou o carcereiro chamar José. Sabe, agora eu quero que a gente lembre quem era José. Um pouco mais para frente agora vai falar que 13 anos depois José se tornou quem Deus disse que ele seria. Ele fez aquilo que ele disse que faria. Mas quem era José no início da história? Tinha José 17 anos e cuidava do rebanho dos seus pais. E agora a gente vê que ele passou por um processo dolorido. Ele passou por uma faculdade terrível. Passou situações dolorosas. Talvez a pior com a sua família. E agora o rei chama ele. E o rei chama José. José se arruma.
e vai falar com o faraó. Imaginem que guinada, que loucura que é isso. O cara ser traído pelos de casa, ser vendido 2 vezes, ser preso, e agora ele está sentado à mesa com o faraó, porque o faraó precisa dele. Porque José carrega algo que o faraó precisa. O faraó era o mais alto nível de autoridade e governo na época. Ninguém estava acima de faraó. E mais uma vez eu pergunto, quem era José? Por muito tempo eu vi José como um sonhador. E prestem atenção do capítulo 41, versículo 33. Queria que vocês abrissem, por favor, que daí eu vou ler. Quem era José? E aqui nesse texto eu li várias vezes, desde quando eu comecei a minha caminhada com o Senhor. E eu nunca tinha percebido quem era José. Quem sou eu? Quem são vocês? Não somos aquilo que carregamos de nossa casa. Não somos aquilo que as pessoas falam. Você e eu somos aquilo que Deus disse que seríamos. Só existe um processo para que esse homem e essa mulher cheguem a esse lugar. E depois que o faraó conta a história para José e José interpreta o sonho, o faraó não sabe como fazer e pergunta para José, tá, mas como que vamos resolver? Como que vamos fazer? E agora eu vou ler, prestem atenção. Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome aqui da parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Sabe quem era José? Ele já era um governador. Quando o faraó pergunta para José o que faremos, ele sabe tudo o que é preciso ser feito. E sabe, gente, esse dia só chegou porque José se submeteu a um processo, se submeteu a uma faculdade de Deus. O homem que Deus disse que ele seria já estava ali dentro. Por isso que eu falei que não estava nervoso, porque Deus já falou comigo a respeito disso aqui. E eu estou feliz porque eu olho para trás e eu passei os meus processos e tive vontade de desistir. Muita vontade. Teve processos muito difíceis. E isso não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é que se ouviram a voz de Deus um dia e talvez por algum motivo pararam no caminho, queria dizer que enquanto Deus não falar que terminou, não acabou. E eu queria perguntar para vocês: quem somos nós? Quem você é? Será que somos o que os nossos pais falam? Será que você é aquilo que aprendeu a vida inteira com os seus pais? Será que somos o reflexo da sociedade? Será que vamos fazer aquilo que vimos nossos pais ou a maioria ao nosso redor fazer? Muitas vezes a gente desiste, que somos enganados, somos traídos.
caídos. Passamos por processos difíceis. Mas para esse homem e essa mulher que Deus falou, precisa ser lapidado. Eu queria convidar a galera do louvor para subir. Uma palavra rápida. Queria convidar vocês a ficarem de pé. Sabe, gente, José não era somente alguém que cuidava do rebanho do pai. Ele era alguém muito responsável, alguém de caráter, mas o que Deus tinha para ele estava muito além daquilo que ele conseguia ver. E eu queria perguntar mais uma vez: quem somos nós? Quem são vocês? Talvez algumas pessoas um dia ouviram a voz de Deus. Talvez algumas pessoas um dia no seu quarto ou num culto, Deus falou a respeito daquilo que vocês fariam. Mas as dificuldades, o processo, fez você pensar que não seria possível chegar lá. Normalmente não iremos ver. Não vamos conseguir, humanamente, enxergar aquilo que Deus tem. José morava mais ou menos a 500 quilômetros de distância do Egito. Impossível ele sonhar em ser o governador. E é o que eu queria dizer sobre conhecermos ao Senhor e experimentar mais dele. Às vezes a gente limita, porque a gente pensa que o Senhor vê como a gente. Só que a gente tem que lembrar que Deus é um Deus eterno. É um Deus geracional. Se a gente continuar acompanhando textos, a gente vai ver que a postura de José, a obediência de José, 3 gerações desfrutaram daquilo que ele se posicionou e fez. Não que os nossos sonhos sejam errados, mas normalmente os nossos sonhos são muito terrenos. Normalmente os nossos sonhos são ligados com só o que a terra nos mostra. E eu queria convidar vocês a fecharem os seus olhos e, com ousadia e coragem, perguntar para o Senhor: Deus, os meus sonhos são esses, mas quais são os teus para a minha vida? Porque aquilo que Deus está fazendo na gente não vai parar somente na gente, ainda que a gente vá desfrutar muito disso. Sabe, gente, por muito tempo eu questionei a Deus por que eu passei por tais coisas quando eu era mais novo. Porque quando eu experimentei do chamado dele, do abraço, daqueles primeiros cultos que tu experimenta daquele primeiro amor, diz Deus, mas não era tão fácil. Desde novinho eu te conheci. E por muito tempo algumas coisas não faziam sentido. E hoje, quando a gente cuida da célula e cuida da galera mais nova, o Senhor diz: cara, eu precisava de alguém para ensinar algumas coisas para essa galera. Os meus sonhos eram daqui, mas o que Deus fazia em mim tinha a ver com a próxima geração. Quando Deus falou comigo a respeito da minha linda esposa e do nosso casamento, para mim não fazia sentido. Obviamente que eu escolheria uma pessoa que vinha de uma família muito parecida com a minha, porque foi isso que eu aprendi. Fazia sentido eu escolher assim, cara, uma pessoa que tivesse seus pais casados assim como os meus. Mas o Senhor começou a me chamar a atenção quando eu olhava para a Vitória. E quando eu decidi conhecer a família dela, eu disse: nossa Senhor, muito diferente da minha,
diferente daquilo que eu esperava, daquilo que eu vi dentro da minha casa. E o Senhor disse que aquilo que eu experimentei como família, ela não tinha experimentado. E aquilo que ela experimentou como família, eu não tinha experimentado. E o Senhor disse que as nossas formas diferentes de ver a família, Ele iria ensinar os nossos filhos. Não tinha a ver com a gente, tem a ver com a próxima geração. Os meus sonhos era ser uma família perfeita, não que a gente não é, não. Entendam do jeito certo as escolhas. Mas os sonhos de Deus têm a ver com a próxima geração. E eu queria convidar então vocês a orarem e perguntarem para o Senhor: Deus, quais são os teus sonhos? E temos que ter coragem, porque existe um caminho que Deus não vai falar para a gente se estamos cheios. Temos que nos esvaziar dos nossos sonhos, para que Ele possa falar os sonhos dele. Nesses dias o Senhor tem falado muito comigo naquele louvor: Tu és bom, tão simples. E Ele me fez ver que a bondade dele vai muito além da nossa geração. Aquilo que estamos fazendo, Ele está se preocupando com as próximas gerações. E se alguém sentir no coração de sair do seu lugar, vir à frente, eu queria que vocês ficassem à vontade. Eu queria orar também por pessoas que talvez um dia sonharam com os sonhos de Deus. Um dia almejaram o ministério, almejaram a obra, almejaram, o seu coração queimava por fazer aquilo que o Senhor chamou. E talvez no meio do caminho você tenha desistido. Talvez você abandonou. Porque é um processo difícil de entender. E eu queria convidar vocês a sair dos seus lugares e pedir para o Senhor: revela-te a tua bondade com a nossa geração e as próximas gerações. Pedir para Deus: Deus, o que eu tenho que decidir? O que tem a ver com as próximas gerações? O que o Senhor quer me ensinar para que eu passe para os meus filhos? Para que eu passe para os meus netos? Amém? Enquanto esse louvor for sendo ministrado, orem ao Senhor, peçam para Ele falar o coração de vocês, amém?